A questão do combate à corrupção é uma das exigências do FMI, mas em que ponto estamos concernente à corrupção? É tudo balela, é tudo discurso, mas na prática não se vê quase nada a concretização desta questão, porque a maior parte dos corruptos que foram rotulados, outros de marimbondos, outros que nem por isso, fazem parte hoje por hoje do governo, do camarada João Lourenço. Estão no parlamento muitos daqueles que saquearam e de certa forma, destruíram aquilo que é o nosso próprio país. Há combate à corrupção. E quando falamos sobre o combate à corrupção, o cidadão pensa que o combate à corrupção é para os militantes do MPLA. Não. O combate à corrupção é para todo cidadão angolano. Por quê? Porque eu, quando levanto a questão de que na UNITA também há corruptos, as pessoas olham para mim e dizem: Mário, está frustrado. Não estou frustrado. Na UNITA há corruptos, eu posso dizer porquê. Onde é que está a herança que o Dr. Jonas Savimbi deixou? Vamos aos nossos principais temas. Temos 4 temas para podermos debater hoje aqui com a presença dos nossos comentaristas residentes. Começo pelo doutor, neste caso, Mário Aragão. Doutor, olhando hoje para os apoios ou dívidas, neste caso, que o país fez ou continua a fazer com o FMI, que Angola teremos daqui a mais 10, 15 anos? Portanto, é importante realçar que as políticas do FMI para um Estado são políticas para que o Estado possa sair daquilo que são as más condutas económicas, a má conduta que muitos Estados africanos tinham como carteira a dar ao seu povo. Estou aqui a falar propriamente daquilo que tem sido as avanças, e sabemos nós que Angola, em termos de avanças, posso assim dizer, o Estado angolano subvencionava quase tudo, quase em todos os setores, não é só no petróleo. Hoje nós notamos que a subvenção que o Estado angolano pouco a pouco vai retirando ao povo, vamos assim dizer. Isso é fruto de algumas políticas que o FMI engrenou aqui ao Estado angolano. Além da subvenção daquilo que é do setor petrolífero, nós esquecemos que no setor da energia o Estado angolano também subvenciona. Que se nós formos realistas, o preço da energia real por megawatt, estamos a falar de 30 quantas? 1 megawatt. Então, o Estado angolano, até o momento, continua a subvencionar em alguns setores. E aqui trouxe o exemplo da energia e águas. Portanto, a política internacional do Fundo Monetário para o Estado angolano é bem-vindo, porque até nós, Angola, continuamos a crescer no ranking daqueles países que até 2021 conseguiram trazer ou robustecer a nossa economia, mas em qualquer Estado, principalmente os Estados africanos que saem de uma colonização, que saem de uma guerra, que saem de um país em infraestrutura, um país que todos os dias é dias de construção, naturalmente esses Estados continuam a fazer empréstimo. Agora, não é o recomendável para um Estado que se diz democrático viver sempre de empréstimos. Mas o Estado angolano tem estado a cumprir aquilo que é o pagamento do empréstimo que vai fazendo com outros Estados. Vimos há pouco tempo que o Estado angolano já fez uma boa parte do pagamento aos Estados Unidos, o empréstimo que tinha feito aos Estados Unidos e a outros países. Portanto, nós temos um FMI que está a direcionar a economia nacional. Vimos também um relatório que o FMI apresentou em 2021, em 2022 e agora mesmo, no princípio de 2023, aponta um índice de crescimento para a economia nacional até 2025 e posteriormente 2050.
se o Estado angolano cumprir taxativamente aquilo que foram as orientações do FMI. Naturalmente, são algumas orientações que temos noção que está a apertar o povo angolano, principalmente aquilo que é o preço da cesta básica, porque nós estávamos acostumados que o Estado era aquele pai, era aquela mãe que tudo dava e o povo nunca contribuía com nada. Agora, hoje, nós temos um Estado que está a retirar as subvenções aos poucos. Esperemos nós que, com estas retiradas de subvenções, possa também trazer um acalento naquilo que é o salário mínimo nacional para que o povo angolano consiga viver de acordo com essas políticas que o FMI tem trazido no nosso país. Okay. Doutor Mário Aragão, quando diz que o Estado subvenciona também a energia, está a querer dizer que posteriormente a energia vai subir também, como o combustível? Não trouxe informação para deixar o povo um bocadinho mais estressado do que já está. Não, é só para recordar o povo que, além da subvenção de combustível, porque nós pensamos que o Estado só subvenciona o combustível. Não, o Estado não subvenciona só o combustível. Tem outros produtos, tem outras... A cesta básica também. A cesta básica, por exemplo, o Estado também subvenciona. Portanto, nós temos que ter coragem, temos de saber que em outras realidades o Estado não subvenciona quase nada. E nós estamos num país, é verdade sim que após da paz não era possível fazer a retirada da subvenção em alguns setores. Agora, 2024, com a paz efetiva, e graças a Deus Angola é um país que, ao meu ver, nunca mais vai chegar à guerra, porque até temos partidos da oposição que muitas das vezes parecem ser sérios, mas acredito eu que nós não vamos voltar mais à guerra. Portanto, o Estado tem que se organizar. E se organizar, é organizar o povo, é retirar algumas subvenções que também têm trazido aquilo que é o peso do OGE, e o povo angolano tem que estar preparado para que, quando o Estado começar a retirar naqueles setores chaves, e começou no petróleo, posteriormente, respondendo a tua pergunta, escrivão, pode cair, sim senhora, na energia. Portanto, o Angola é o único país que também subvenciona a energia. Por exemplo, a Namíbia, nosso país vizinho, não subvenciona a energia. Portanto, a África do Sul também não subvenciona a energia. Portanto, nós temos que estar preparados para algumas retiradas de subvenção. Agora, o Estado angolano deve robustecer aquilo que é o salário mínimo nacional, porque se retirar a subvenção nestes setores, naturalmente nós temos que ter um salário adequado para poder fazer face à nossa realidade. Okay. Doutor Jaime MC, como é que olha para as políticas do FMI? Como é que olha para as políticas do FMI? São positivas ou aperta cada vez mais o bolso do cidadão? Pronto, eu já respondo, mas queria simplesmente me apegar em algum ponto que o doutor levanta. Trouxe o exemplo da questão da Namíbia para exemplificar a questão da subvenção da energia elétrica. A pergunta seria: quantas barragens a Namíbia tem? Quantas barragens, quantos rios a Namíbia tem? Tem que ser respondido isto, não agora, mas temos que refletir todos. E concernente a questão de voltar ou não voltar à guerra, o doutor esteve bem quando disse que temos oposição que, ao olhar do doutor, não está interessado a voltar à guerra. Não está, de facto. O único partido em Angola que tem mostrado vontade de regressar à guerra é o MPLA. Isso está mais que provado, conforme, de certa forma, brinca, instrumentaliza os órgãos militares e paramilitares. Não é o MPLA. No entanto, deixa o MPLA que nas eleições de 2022 assumiu a bandeira de votou ficou. Não é o MPLA. Sim, votou ficou, não é guerra. Guerra, o sinônimo de guerra é aqueles armamentos que o MPLA desfilou depois das eleições. O doutor Jaime deve saber que uma desorganização nas eleições, Sim. até o passarinho provoca uma guerra. Sim. Até o passarinho... E o MPLA armado, pior ainda. Não, o MPLA não esteve armado. Não, esteve armado. O doutor é jurista. Não, o MPLA esteve armado. O doutor é jurista. Não, o MPLA esteve armado. O doutor é jurista, sabe que as forças policiais... Mas deixa concluir. Não, deixa concluir. Deixa dar um ponto. Sabe que as forças policiais são independentes. E é para o povo. Não é do MPLA. A polícia não é do MPLA.
Então não pode ter esse discurso de que a polícia é do MPLA. São esses discursos que os doutores têm que fazem com que a nossa democracia não seja séria. Companheiro. Não é? É esse discurso. No processo, não, já falou, é o que estou no uso da palavra. O voto sentou, trazer a comparação do voto e sentou. Traz Não, o doutor é alérgico, de certa forma, à participação política do cidadão. O votou e sentou. Se eu fosse alérgico, não estaríamos aqui a debater. Não. São alérgicos, de certa forma. Não, o MPLA não, mas tem que me deixar falar. Eu deixei o doutor falar. As únicas pessoas em Angola falar. São aqueles que não querem saber da realidade. Tá bem, mas eu deixei o doutor falar e era bom que também o doutor me deixasse falar. Eu acho que é isto, né? Eu fiz as minhas anotações. Tá dizendo o seguinte. Anotações erradas algumas, mas... Sim, conforme opiniões erradas que vieram do doutor. Mas eu estou a dizer o seguinte. Doutor Maria Aragão, vamos deixar já de MC. O único partido que não está, e vá lá, a única parte da cidade angolana que não está preparado nem pronto para ir à guerra é a sociedade civil e os partidos da oposição. Senão, o MPLA continua a dominar, instrumentalizar as forças de defesa e segurança nacional para satisfazer os seus caprichos. A polícia republicana é do povo, é nacional. Mas essa polícia partidarizada é do MPLA. Tem que estar claro isto. Porque eles estão ali simplesmente para defender os caprichos de quem detém o poder político. Essa é uma nota. Isso não é verdade. Pronto, isso depois rebate. Deixa só pegar. Não, depois rebate, doutor. Deixa concluir. Isso não é verdade. Não, mas eu preciso concluir. Anote. A função da lápis era essa, doutor. Já disse da vez passada. Continua. Anote ali. Concernente àquilo que são exigências do FMI, vá lá, estamos diante, se fosse para enquadrarmos isso, diante de um contrato de adesão. No entanto, o Estado angolano, de certa forma, ao endividar-se, ao FMI, ao sugerir ou solicitar qualquer tipo de auxílio do ponto de vista econômico ou monetário, significa que submete-se àquilo que são as regras do FMI, ou do Fundo Monetário Internacional. No entanto, nada disso é estranho. E economicamente, não falo como economista, mas estudei, de certa forma, a introdução à própria economia, sabemos que dívida contrai dívida. Nenhum país do mundo conseguiu estabilizar-se, conseguiu, de certa forma, desenvolver com dívidas avultadas. E dívidas essas que, infelizmente, o governo angolano, em nome do Estado angolano, contrai sem justificação, sem verdade, sem transparência para com o próprio povo. Não sabemos para onde vai este dinheiro todo que, de certa forma, vão constantemente solicitar ou adquirir no estrangeiro. No entanto, é essa falha. Doutor, está a querer dizer que o FMI governa Angola? Sim, não. Podemos olhar com olhos de ver. Nós, por termos lideranças frágeis, não técnicas, que não entendem de ciência, ou se entendem e fingem que não veem isto, submetem-se então a estas questões. Não tínhamos necessidade, de certa forma, para nos engaiolarmos ou nos amarrarmos naquilo que são as exigências do FMI. Somos nós, enquanto angolanos, que fomos a Fundo Monetário Internacional solicitarmos então isto. No entanto, temos que nos submeter a isto, né? E temos outra alternativa para sairmos disso. Mas o FMI, além dessas exigências que coloca, apresenta, de certa forma, algumas obrigações para com o próprio Estado. Ou seja, a par da retirada da subvenção dos combustíveis, dos preços dos combustíveis, que o Estado angolano começou a materializar em nome do governo do João Lourenço, o que acontece é, além dessa retirada, é obrigatório, de certa forma, o governo colocar-se ou satisfazer as necessidades da coletividade, principalmente da juventude e da camada da sociedade mais vulnerável. Isto não acontece, não ocorre. Então, só estamos preocupados, de certa forma, a reajustar os preços, em retirar a subvenção dos combustíveis, entre outras despesas que o doutor acabou de elencar aqui, mas não estamos preocupados, de certa forma, a cumprir com outras obrigações que o próprio FMI, de certa forma, submete. No entanto, ela defendeu, de certa forma, o reforço da rede para os serviços sociais para a juventude. Isto falo da representante do FMI que esteve em Angola e no mês passado, que é a Antoniette Sayer, que de certa forma levantou a necessidade de reforço de uma rede de serviços sociais
para a juventude e outros segmentos da sociedade, para que as reformas que o governo está a implementar se reflitam na vida dos cidadãos. Não é o que se vê. Nós temos tido, de certa forma, posições por parte do governo que, de certa forma, não traz o impacto positivo. Encontra o cidadão desprevenido, de surpresa, e o choque é este, que de certa forma tem sido negativo. Então, há muitas exigências que não está a se cumprir na totalidade, além da retirada de algumas subvenções, além daquilo que são as políticas de adesão. Então, os contratos de adesão, as partes têm esta faculdade de aderir ou não aderir, não são obrigados a aderir. Quando aderes a esse contrato de adesão, és obrigado a se submeter, porque não há modelação. Tu não tens, de certa forma, capacidade, eu diria, legitimidade de modelar, de retirar uma ou outra cláusula. Tens que se submeter. É um contrato de adesão, diferente de outros tipos de contrato que nós estamos, de certa forma, acostumados. Disse que há alternativas que pode o Estado angolano sair desta situação. Que alternativas? Pronto, nós estamos a falar de um país rico em recursos hídricos, em recursos minerais e naturais, diria assim, em recursos naturais, e com uma franja juvenil, ou com a maior parte da demografia, sendo jovem, com vontade de dinamizar e desenvolver o país. Quer seja com a agricultura, quer seja com a pesca, quer seja com outras áreas mais que, de certa forma, ajudam a alavancar a própria economia. Mas o governo angolano decidiu, por bem, adotar aquilo que são as medidas vindo do FMI e não esgotar os recursos internos, né? A questão do combate à corrupção é uma das exigências do FMI, mas a que ponto estamos concernente à corrupção? É tudo balela, é tudo discurso, mas na prática não se vê quase nada a concretização desta questão, porque a maior parte dos corruptos que foram rotulados, outros de marimbondos, outros que nem por isso, fazem parte hoje por hoje do governo, do camarada João Lourenço. Estão no parlamento muitos daqueles que saquearam e de certa forma, destruíram aquilo que é o nosso próprio país. Okay. Então, são várias exigências que nós já temos várias dívidas. Nós temos dívidas com a China, temos dívidas com várias potências mundial nesse caso, que não sabemos como pagar e continuamos a nos endividar com a ideia errada de que essa dívida poderá trazer alguma melhoria. Mas não vai trazer melhoria nenhuma. A melhoria seria, de certa forma, investir na educação do cidadão, do homem. Investir no capital humano. Este homem, com essa capacidade de consciência, poderá, de certa forma, reproduzir, explorar com ciência os bens livres que a própria natureza nos proporciona para gerarmos aquilo que chamam de bens econômicos. Mas não há vontade, por parte de quem governa, apostar no homem, apostar num cidadão. Há vontade simplesmente de enriquecer-se cada vez mais. E não há transparência, não há informação clara. Temos a cláusula da informação, o direito à informação, sobre o que se fez com esse dinheiro, em que prestamos, o que sobrou e por que fomos nos endividar. Não optamos por outras vias ou por outros métodos. Isso tudo não está explícito. Então temos um governo que vai se endividar fora, mas viaja em jatos milionários com delegações a esbanjar o nosso próprio dinheiro ao resto do mundo, mas vai ao resto do mundo pedir dinheiro. Quer dizer, é contraproducente, não encontro lógica nem sentido ao torno do indivíduo que julga governar um país. País esse que tem todos os recursos, tem mecanismo, tem potencial para ser, de certa forma, uma potência africana ou ainda mundial. Ok. Doutor Mário Aragão, o seu pensamento não, sobre a polícia? A polícia é ou não é do MPLA? Se a polícia fosse do MPLA, naturalmente, os deputados da bancada parlamentar da oposição não teriam escolta, não é? Quem controla o presidente Adalberto Costa Júnior é um polícia. Quem conduz o carro do presidente da UNITA e os seus deputados é um polícia. Quem controla a sua residência é um polícia. Quem tortura o ativista é polícia também. Portanto, doutor, eu apontei. Sim, eu apontei. Não, esta vontade em querer criticar, em querer trazer aquilo que não é a verdade, sim, isso vamos destruir o país. Com essa não, posição, que tortura o cidadão, que persegue os críticos, não é a polícia. Doutor, temos dois órgãos do interior. Doutor é jurista e é preciso dizer que, da mesma forma que nos ensinam o artigo 47
devemos aprender também outras leis. Porque o que acontece aqui é que nós queremos interpretar só o artigo 47 e como jurista sabe que não se interpreta assim os artigos. Portanto, deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Não quero mesmo terminar. Vai terminar. Levantou o debate no artigo 47. No seu momento, levanta essa Não, fez uma confusão também. No meu momento fez essa confusão. Não fez essa confusão. No seu momento, levanta o artigo 47. Portanto, deixa-me aqui dar aqui algumas notas com o meu bom amigo, camarada Jaime MC, ativista, não é? Ele apresenta-se como ativista, portanto é normal. Angola é um país democrático e como ativista estamos aqui a fazer uma democracia. Portanto, diz sobre o combate à corrupção é para o inglês ver. Isso não é verdade. Não é verdade. Há combate à corrupção. Há combate à corrupção. Há combate à corrupção. E quando falamos sobre o combate à corrupção, o cidadão pensa que o combate à corrupção é para os militantes do MPLA. Não. O combate à corrupção é para todo cidadão angolano. Por quê? Porque eu quando levanto a questão de que na UNITA também há corruptos, as pessoas olham para mim e dizem, Mário, está frustrado. Não estou frustrado. Na UNITA há corruptos, eu posso dizer porquê. Onde é que está a herança que o Dr. Jonas Savimbi deixou? Onde é que está? Não se fala da herança que o Dr. Jonas Savimbi deixou. O Dr. Jonas Savimbi esteve na liderança das grandes províncias que tiravam recursos minerais. Onde é que está a herança do Dr. Jonas Savimbi? Portanto, é preciso nós percebermos que o combate à corrupção é um programa de Angola. Não é um programa só para os militantes do MPLA. Quando se fala que não há transparência naquilo que tem sido os empréstimos na gestão dos fundos de Angola, não é verdade. É preciso ler, é preciso ver notícia e como ativista tem que estar mais informado. Sempre que o Presidente da República sai de Angola e sempre que recebe um estadista em Angola, há conferência de imprensa. Maior parte dos empréstimos que Angola foi fazendo, foi declinando, foi remetido para a agricultura, para o nosso satélite. Estamos a falar das tecnologias. Então, é preciso sabermos isso. Há relatórios no programa do Estado, estamos a falar na página oficial da Presidente da República, na página oficial do Ministério do Plano, está toda esta matéria. Então, é preciso termos cultura de visitarmos a página. Portanto, essa informação que o doutor, meu amigo aqui traz, não é verdade. Visitar a página no liderança onde a fracas, internet não é funciona. verdade, Satélite que não é verdade, nem não é funciona verdade, até o momento. Não é verdade. Dois satélites investidos que não funcionam. Não é mas verdade, convida o cidadão angolano a ir visitar a página da presidência. Não é verdade que não é verdade que temos lideranças fracas, não é? Não temos lideranças fracas. Se tivéssemos lideranças fracas desde 2014, que Angola atingiu a crise financeira, se nós tivéssemos liderança fraca, eu acho que Angola não estaria estável do jeito que nós estamos. Portanto, nós temos liderança. O presidente João Lourenço é o presidente dos angolanos, não é presidente dos militantes só do MPLA, como aqui um amigo ativista diz. Portanto, é preciso reconhecer que o MPLA ganhou as eleições. Falta pouco. E vamos aguardar que 2027 ganhe o partido que melhor esteja organizado, que me parece que seja o MPLA. Portanto, sobre isso, eu acredito que o meu amigo ficou bem elucidado e convido-lhe a visitar as páginas oficiais para então ter as informações precisas. É verdade que em termos de comunicação tem que se melhorar, mas já demos um grande passo. O nosso satélite já está em órbita. O satélite já está em órbita e já está a dar sinais. Então é preciso ter esta informação para melhor vir discutir. Ok. Dr. Mário Aragão, quando olha-se para as políticas do FMI, considera-se que o FMI está a governar o país ou o presidente João Lourenço? Angola é um Estado democrático de direito. Por ser um Estado democrático de direito, não admite interferência por uma organização. Mas o que é o FMI? O FMI é uma organização internacional monetária. Não tem legitimidade de governar o país. E dizia muito bem o Dr. Jaime, é um contrato de adesão. Um contrato de adesão é um exemplo baixo e prático. A compra de saldo. Nós vamos comprar um saldo, é isso, doutor Jaime? Vamos comprar um saldo, é 1000 kwanzas. Nós não temos a legitimidade de dizer, não, eu não compro 1000 kwanzas, mas compro 900 kwanzas. Não, eu não quero de 1000 kwanzas, eu quero de 500. É um contrato já estipulado sem reservas.
fechado, lacrado. Portanto, o FMI é uma organização internacional, não tem legitimidade de governar Angola. Portanto, nós somos democrata e de direito. Mário. E as políticas do FMI entendeu o Estado angolano em segui-la, porque nós estávamos a viver, vamos assim dizer, depois da crise de 2014, era preciso, sim, que o país se organizasse economicamente. Era preciso que o país retirasse a subvenção em alguns setores. Que balanço pode-se fazer uma vez que já se emprestou muito dinheiro ao país? Não se emprestou muito dinheiro ao país. É preciso dizer que há empréstimo que o país tem feito. Agora, muito dinheiro ao país, nós teríamos um salário mínimo de 1 milhão de kwanzas. Portanto, agora, os empréstimos que o país tem estado a receber, é preciso canalizar da melhor forma possível. Aqui eu concordo com os analistas que dizem que é preciso que os péritos, quando falamos de péritos, estamos a falar dos ministros que seguem o Presidente da República, que vão nas negociações, que trazem soluções com o dinheiro emprestado. Agora, eu tenho visto o Presidente da República preocupado com aquilo que é a agricultura. A maior parte dos empréstimos que Angola foi fazendo, o Presidente da República foi indicando melhor a agricultura. Portanto, são empréstimos e Angola está ciente de que empréstimo deve ser pago. Agora, não é verdade que empréstimo gera empréstimo, isso são Empréstimo falácias. gera Falar dívida Não, gera dívida. É Não, diferente. isso de dívida Doutor gera Mauro empréstimo. Aragão. Não, isso é falácia, doutor. Pronto, Isso não, é isso falácia. é economia, Aragão. isso é ciência, é para quem sabe, não é para são acreditar. falácias. Não, Eu também estudei isso é economia. ciência, sim. E o doutor sabe que Não, no nosso tá bem. curso temos economia. É preciso perceber a própria economia. Não, temos economia. Tá bem, Eu esse também tá estudei dizendo, esse economia. tá Não dizendo, que é preciso- aprofundamos, tá bem. não aprofundamos, Dali que eu mas estou a temos dizer. economia. Daí eu estou a dizer que é preciso Temos percebermos a economia. própria economia. Então. Por isso que eu disse, eu não estou a falar que na condição de economia. Não, mas Bem, dívida, economia não, mas política. dívida Bem, gera dívida. Doutor, Isso vamos- dívida não é verdade. gera Não, dívida. isso não é verdade. Isso O não é tempo verdade. que eu... Não é deixa eu verdade. só pegar... Não é verdade. Permitam-me. Sim. Pronto, eu não quero até perder tempo. Eu queria ir para o que é mais essencial. Ok. Mas era isso Mas, que o doutor levantou. Era é para uma dizer o questão. seguinte. Enquanto um Estado, enquanto Angola, como Angola, preocupa-se em trabalhar para pagar a dívida, nós temos um tempo de produção e nesta produção tem que ser retirada uma parte para pagarmos a dívida. Depois de acabar de pagarmos a dívida, nos contraímos uma outra dívida porque estamos sem dinheiro, porque o dinheiro que nós temos pagamos a dívida. É preciso raciocinar Não, o isto. doutor está a interpretar mal. Não. Está a interpretar Quando mal. pode dizer que Está a interpretar dívida mal. Não. contrai Não, não é dívida. verdade. Isso não é verdade. O doutor É está a- nessa perspectiva. Mas o doutor está a Não, o interpretar doutor... mal. Não, Está a interpretar mal. está a interpretar mal o quê? Está a interpretar mal. Está a interpretar mal o quê? O que está a dizer? Está a interpretar Não, mal. isso não é para Ok. interpretar. Isso é percepção. Isso Não, não é a sua interpretação. percepção. Não. Diga, é a minha percepção. Não, É a sua isto é percepção. perfeito. Não, Não, vamos ouvir o doutor Mário escrivão. Aragão. Eu Não, vou fazer não, perguntas. não, está a distorcer a locução. Não Está a distorcer a locução. Doutor Mário Aragão. Deixa o doutor perceber mal. Jamil, Mas não, deixa o não, doutor não entender isto. Não, Porque não nem tudo estou- está ao não, nosso não, não nível. estou a perceber Nem mal tudo está ao do que nosso queres nível. entender. Ok, É normal. doutor, Mas... um ponto de ordem. Doutor, disse que várias verbas ou alguns empréstimos que o Presidente da República tem direcionado à agricultura, nós temos um OGE com 1% para a agricultura. Acha que é possível desenvolver a agricultura com 1% do OGE? Naturalmente que não. Não podemos fugir que se nós queremos desenvolver um setor, da mesma forma que houve um incremento para o setor da saúde, hoje o setor da saúde está a nos dar grandes vitórias, é preciso que o setor da agricultura, o orçamento deve ser mais robusto. 1% não é possível, humanamente não é possível. Agora, o Estado angolano deve criar um mecanismo e aqui devemos ter pessoas credíveis no setor da agricultura. Porque não basta ter dinheiro, não basta ter orçamento robusto e não termos alguém credível e estamos na luta do combate à corrupção, não é? Se estamos na luta do combate à corrupção, é preciso encontrarmos ministros credíveis que assumam a bandeira e levam a agricultura nas costas. Só assim é que o OGE também deve assumir essa robustez e dar mais dinheiro, de facto, à agricultura para sairmos dessa dependência. Ok. Doutor Jaime MC, é possível desenvolvermos a agricultura no país com 1% do OGE destinado ao setor agrícola? De certa forma é impossível, na dimensão que a gente pretende e com a dinâmica do mundo, é impossível desenvolvermos de certa forma o país com esta atenção que se dá da fatia do bolo orçamental. É impossível. Mas o que sustenta Angola e particularmente Luanda é a economia de subsistência.
Ou seja, agricultura de subsistência. Aqueles pequenos agricultores, agricultura artesanal, se assim diria, são esses que têm ajudado-nos, né? Nós, a nossos produtos agrícolas, nós compramos nos mercados a céu aberto, que não faço publicidade aqui, mas é conhecido por todos nós. Não é uma produção financiada pelo Estado ou pelo governo. É uma produção familiar, uma agricultura familiar. E é com base a isso que nós... O Estado financiou, doutor Jaime. Deixa. Estou-lhe a ajudar. Não está a ajudar nada. Não, entenda primeiro o que se deu. O Estado companheiro, financiou deixa a agricultura familiar. Aonde? Agricultura familiar. Quando? Aonde e quando? Doutor, é preciso estar atento. Para dizer aonde e quando. É preciso estar atento. Não, o que nós vimos é essa pouca vergonha de 8 milhões que se deu para jovens, para fazer agricultura, apesar que não sabem pegar nem enxada. Se isso entra no cálculo do doutor, é mesmo falta de compreensão daquilo que é agricultura. Aqui faz-se uma agricultura de diversão. Quem é agricultor? Os fazendeiros são generais, são políticos, são partes do governo do MPLA, que o doutor aqui é parte do partido, não como parte do governo. No entanto, conta-se isso. Nós estamos a falar da agricultura de subsistência, agricultura familiar, que tem ajudado, que tem trazido, de facto, batata, sementes, ou diria ainda, o milho para nossas mesas. A fuba que a gente consome, o vulgo fuba das pedras, não é dessa agricultura financiado pelo Estado, que até o momento não sabemos se está produzindo ou não está a produzir. Investiu-se milhares de fazendas a nível nacional, mas nunca vimos nenhuma produção com esse dinheiro que o governo angolano disponibiliza para esses fazendeiros. Onde é que está isso? Não há transparência, mas não quero entrar por ali. Então está a tentar dizer que, fora desta perspectiva que vem do orçamento geral do Estado, que é 1%, a população angolana consegue sobreviver no meio dessa dificuldade, porque nunca dependeu do governo na totalidade. O povo angolano, principalmente os camponeses, dependem deles mesmos. Se não chover, terá um ano de crise. Se chover, terá um ano de abundância. E vendem o resto. E é esse resto que chega até Luanda. Porque se tem dito, e eu concordo, que o campo é a base das cidades. Só que o campo foi reduzido a nada. Tudo, achamos de certa forma que tudo faz-se na cidade, enquanto que na cidade não se produz nada, só tem malabaristas e tantos larápios. No entanto, a outra tremenda preocupação é: com estas percentagens não será possível, mas dizem que está se investir na diversificação da economia. Mas até o momento, conforme reforça constantemente o economista angolano Inocêncio de Brito, de que Angola é um país petrodependente. Sendo um país petrodependente, nós estamos presos num único recurso natural, que por sinal é um recurso irrenovável. Não estamos preocupados com a agricultura, que é tido pelos economistas como sendo um recurso renovável. Quer dizer, é uma lavra pode colher e semear cada vez mais quando é bem acompanhado. Okay. Não se tem feito de certa forma isso porque não há vontade. Por quê? Os que deviam criar essas condições são os mesmos que, de certa forma, até provem contrário, enriquecem-se nesse processo de importação de mercadorias, de produtos que vêm de fora. Okay. Eu estive na região leste, fiquei, de certa forma, triste, sabendo que até o tomate vem do Congo. Então, estamos mal nesse exato momento. O resto é discurso, mas na prática não se vive nada. Porque quem vive essa dificuldade somos nós. Já para concluir, o doutor disse que a informação está disponível no site da presidência. Então não percebemos o que é informação, o direito à informação, não conseguimos perceber. O direito à informação, um Estado racional tem que usar os mecanismos que estão ao alcance do cidadão. Ou seja, como é que um presidente que vive na Mutamba, governa Angola a partir da costa, que é Luanda, vai conseguir se comunicar com um cidadão angolano que está no Lumbalangimbo, no Belize, ou em Belize, sem energia elétrica, sem um smartphone, sem internet. E não é gratuito a internet. Como é que vai conseguir se comunicar com esse indivíduo? Se não temos rede Wi-Fi nessas comunidades que eu acabei de citar, gratuito, não temos. Então, é preciso que aquilo que está na plataforma digital seja disponibilizado, quer seja em palestra, quer seja em canais televisivos públicos com essa cobertura, quer seja em rádio, quer seja em jornais, para a informação alcançar todo o cidadão. Essa informação não pode ter
não pode ser simplesmente reduzido a um grupo onde o doutor faz parte, porque o doutor faz parte de um grupo de privilegiado. Indivíduos esses que têm internet, têm smartphone, faz parte desse grupo. Mas Angola não é só Luanda, e angolano não é só doutor, não é só Jaime MC. São tantos outros que têm o mesmo direito de informação e ser informado, e lhes são negados categoricamente. No entanto, é preciso refletirmos isto. Quando eu digo de direito à informação, é isto. É informar mesmo, no tipo e no nível de língua de cada cidadão, para perceber que é o país que nos interessa. Porque hoje quem está a governar como presidente, o camarada João Lourenço, amanhã poderá ser aquele indivíduo que não teve essas informações todas. Vá lá, quando o Estado angolano contraiu dívida. Então, essa informação tem que chegar para todos, porque esse país é herança de todos nós, não é só de uma pessoa, é de todos nós. Não, Então, se gerirmos o país como permita-me. se fosse a nossa pertença e achamos que a informação temos que guardar sete chaves, então, de certa forma, vamos continuar a adiar o país. Né? Permita-me, e vou mesmo terminar aqui quando o doutor diz que Mas há uma questão ainda para o doutor Sim, Mário. vai fazer. É preciso abrir a informação. Eu concordo com o meu colega. É preciso abrir a informação. E o governo angolano tem estado a abrir a informação. Quando eu falava de que sempre que vem um estadista, sempre que o presidente vai para um país e fala em comunicado de imprensa, eu não estou a querer dizer que esse comunicado fica só na página oficial do Presidente da República. A responsabilidade é acrescida para todos os peritos que vão com o Presidente da República. Cada ministro, no seu setor, deve passar informação para a população. Agora, se nós pensarmos que é a página da presidência que tem que informar só o povo... Quem disse? Não, deixa-me terminar. Mas foi o doutor que disse. Deixa-me terminar. Tá muito, Quem disse a página da presidência foi o doutor. Eu não disse o contrário. Sim, eu então me, não pode eu me empurrar essa recordo, responsabilidade. eu me recordo tudo o que eu digo. Sim, Certo, faz era favor. para recordar mesmo. Certo. Não esqueci, doutor Jaime, não esqueci. Sim. Não Faz favor, esqueci. doutor. Só para terminar mesmo. Então, é importante que saibamos que o Estado tem estado a informar. E quando o colega levanta que há comunidades que não têm internet, isso é uma verdade. Há comunidades que não têm internet. Da mesma forma que já há comunidades com internet. O Angosat já está em órbita e há comunidades que a internet é grátis. Há comunidades que a internet é grátis. Eu ando por Angola, não ando só por Luanda. Portanto, é preciso andarmos por Angola. Se ficarmos aqui no quadrado de Luanda, vamos continuar a ver o país ao sol. Ok. Não, eu quero Doutor, ver nessa certo. Angola na internet é grátis. Eu sou o maior Anda interessado. por Angola. Não, estou interessado. Anda. Eu vou lhe convidar. Eu conheço Vai para todas as Camacupa. províncias. Conhece Camacupa? Conheço Camacupa. Vai para doutor. Camacupa. Vai para Internet Belize. é grátis. Vai para Belize. Angosat. É grátis. Da Angosat. Doutor Vamos Mauro, juntos, vamos- vamos juntos. vamos a- É grátis. a- Não, vamos ele vai. a- O pessoal Não, de ele Camacupa. vai. O pessoal de Camacupa. Estão a Se ver, a internet estão a é ver, grátis. estão a ver, Se a internet é estão a grátis ver, lá. pá. É isso que está dizendo. A internet Sim, é estão a grátis ver. lá. O pessoal de Camacupa que estamos a acompanhar Vai vai dizer, justificar nos vai dizer, comentários. vai dizer. É o mais simples. Sim, Porque vai não dizer. adianta eu sair Não, daqui mas para é uma Camacupa. verdade. Eu conheço Não, mas é uma verdade. Eles ou vão não? confirmar. Não sei. Eles vão confirmar. Ok. Não fica, Camacupa. não fica por Vamos Luanda. ultrapassar isso, Não vamos fica por ultrapassar Luanda. Eu esta- conheço esta- todas as Não províncias acredito. de Angola e não Sim. viajo as Não províncias de acredito. Angola Certo. toda. Doutor Com Jaime, subsídio do vamos governo. Eu também É não por viajo. conta Não, própria. eu também não viajo com subsídio É do governo. certo, Eu então não viajo doutor não com pode pensar subsídio que é o do único que governo. conhece Eu Angola. quando faço Mas turismo- essa narrativa eu quando de que faço Camacupa, turismo, eu quando faço internet turismo- é gratuito, Doutor, vou eu desligar quero os que confirmem microfones. quem está em Camacupa. Doutor, Não, quem vou tem desligar Camacupa os pode. microfones, Não, faz não, favor. quem tem Camacupa Certo, vai doutor Mário confirmar. Aragão, Vai confirmar que a doutor Mário internet Aragão. é grátis. Ok, doutor Mário Aragão, vamos à questão a seguir, que já estava a pensar em colocá-lo, mas vai se calhar gerar outra discussão. É o seguinte, o FMI tem as suas políticas e desde que o FMI disponibilizou este apoio, aumentou o número de pessoas a comerem no lixo, a pobreza extrema, pessoas a pedirem nas ruas. Acha que o governo, liderado pelo presidente João Lourenço, pode continuar com estes acordos com o FMI? Portanto, nós temos que ver que Angola é daqueles países que a maior parte dos nossos irmãos vizinhos entram. E, infelizmente, nós não conseguimos controlar a democracia angolana. E até 2050, diz o estudo, Angola vai crescer ainda com população. Agora, é preocupante, sim, é preocupante vermos nossos compatriotas a irem para os contentores. Em toda Angola está assim, principalmente Luanda e Benguela e Uambo, as grandes cidades da Angola está assim, Luanda, Benguela, Uambo e Lubango. São as 4 províncias que nós vemos essa situação. Portanto, o governo deve criar estratégia para poder retirar, por isso é que eu dizia na minha primeira intervenção, é preciso robustecer
o salário mínimo nacional. E é preciso trazer empregos para a juventude. E quando traga emprego para a juventude, estou a querer dizer que só o Estado não é possível. É necessário robustecer também o setor privado, porque o setor privado é aquele setor que maior facilidade de emprego pode trazer. Até que os pequenos empresários, um barbeiro, uma lavadeira, portanto, são os pequenos empresários que retiram a sociedade do desemprego. Portanto, é uma situação muito preocupante do governo angolano. E acredito que projeto está a ser criado, por isso é que o presidente João Lourenço trouxe o Cuenda para tirar as famílias da pobreza, que tem estado a dar alguma renda mensal de 22 mil kwanzas. Anteriormente era 8 mil kwanzas, agora subiu para 22 mil kwanzas. Viu-se que com 8 mil kwanzas nada se fazia. Naturalmente agora com 22 mil kwanzas acredito que as famílias poderão melhor ter uma subsistência. Agora, é importante sim cairmos na realidade e ver que, de facto, há famílias a comer no contentor em Angola. E isso não se via fase de guerra, não se via antes da colonização. Portanto, é preciso que o governo traga estratégia para retirar essas famílias. Porque essas famílias são angolanas e são angolanos e todos nós merecemos viver o nosso país da melhor forma de vida. Dá ou não para continuar com o FMI? É preciso continuar com o FMI porque são esforços que o país naturalmente deve abraçar. Agora, esses esforços não pode deixar com que o povo em si seja prejudicado. Por isso é que eu dizia que, da mesma forma que tem um contrato de adesão com o FMI, o Estado angolano deve também olhar no seu povo. Agora, se houver necessidade de renúncia desse contrato, porque há essa toda a possibilidade, se houver necessidade de renúncia desse contrato, é possível fazer a renúncia. Okay. Mas, portanto, o Estado deve se organizar economicamente. Ok. Dr. Jaime MC, como jurista, vê-se que que o governo angolano optou, não é? Este contrato com o FMI, vê-se volta e meia nos contentores de lixo, muitos angolanos alimentarem-se de restos de alimentos, a pobreza extrema, subir da cesta básica, o combustível e mais outros elementos que têm estado a piorar a vida social do cidadão. Dá ou não o governo angolano continuar com o FMI? Pronto, eu aqui, como é que diríamos então? Pode, de certa forma, continuar com o FMI, se deixar se revogar o contrato que tem com o FMI, também não se perde quase nada, mas o problema não está no FMI, o problema está no governo angolano. Como é que gera esse fundo que vem do FMI? Como é que gera? E, além da questão da gestão, tem a falta de transparência. E, sobretudo, no cumprimento daquilo que são outras exigências do próprio FMI. Então, conforme eu fiz menção na introdução, para quem só nos sintonizou agora, além da retirada da subvenção, que o FMI aplaude e sugeriu isto ao governo angolano, levantam também, de certa forma, que o governo deverá continuar a ter um bom programa de comunicação sobre a necessidade do empreendimento desses reforços, assim como reforçar outras áreas necessárias para que as reformas possam refletir na vida dos cidadãos. Isso é muito importante. Quer dizer, além de retirar a subvenção dos preços dos combustíveis, além de justificar qualquer medida errada que aperiga o cidadão como sendo uma exigência do FMI, tem que cumprir também com estas exigências que o FMI traz. O FMI traz essa questão de reduzir o impacto, comunicar melhor, informar como é que isto vai acontecer. Porque não basta dizer que vamos retirar o subsídio do combustível. Tem que se explicar cientificamente como é que isto acontece, por que motivo. Mas houve essa explicação? E além dessa questão, sem aquela arrogância que não é acostumado. Porque quem está lá governando não é dono desse país. Porque essa gente, quando finge comunicar, é com arrogância. Deixa eu concluir, depois o doutor pega. Deixa só concluir esse ponto, depois o doutor pega. Essa
gente do governo acha que quando vai para comunicar está a fazer um esforço. Não, doutor, não Tá é, fazer um gente, esforço. não é agente do governo, é o governo eleito Esta pelo povo gente, angolano. essa gente é o do governo governo eleito deixa- pelo o povo governo- o angolano. governo- É o governo eleito Deixa pelo povo concluir. angolano. Não, estou lhe ajudando. Não, é o não, não. governo eleito Deixa pelo concluir, MPLA. deixa É o concluir. governo eleito pelo povo. Elegeu quem? Pelo Doutor, elegeu quem? Eu elegi o governo. Governo? Sim. Ou elegeste os deputados? Eu elegi o Não, tem governo. que entender se o doutor elegeu quem. O doutor elegeu ministros, elegeu governadores? Elegi os Não, deputados. não, elegeu os deputados, deputados. sim. E nessa lista de Não, deputados, mas não, deixa eu concluir. mas só Nessa lista de todos, deputados, o só presidente da todos. República foi a reboque. Mas E só este mesmo todos. indivíduo É constituiu preciso- um governo, pensar do seu interesse, aqueles que lhes convém. Não foi eleito por nós. Naturalmente. Então pronto, naturalmente, então quem não ganha, então quem não- ganha, então quem não ganha as empurra, eleições, então não quem esforça. ganha as eleições, Então não quem diga ganha as que nós eleições, tem a elegemos o governo. legitimidade, Então, tem a doutor, legi- tá bem, mas tem mas a não diga que legitimidade. votamos o Mas governo. tem a legitimidade. Porque aqui não houve Mas eleições onde é que saiu? legislativas. Onde é que saiu? Onde é que saiu o governo? Onde é que saiu o governo? Ok, Mas está conseguindo perceber o que está a dizer? Eu já percebi. Esse Eu já governo percebi. é consequência de um senhor que foi a reboque de um partido. Ok, É isso que eu estou a dizer, mas eu, só para voltar Mas aqui. a questão mas é doutor preciso- Jorge Messi, Não, mas eu queria concluir. Não, eu queria concluir. Não sei se a ideia Sim, vou- certo, é deixa- mesmo, eu queria continuar. Certamente. Então, o FMI, por mais que traçar ideias boas e apresentar para um governo que até as leis que ele próprio aprova não consegue cumprir nada, isso não vai dar em nada. Então, teríamos crença e fé se tivéssemos governantes de facto. Governantes que não sacrificam a maioria ou o povo para satisfazer as suas vontades, mas aqueles que dão tudo que está ao seu alcance para satisfazer a necessidade da coletividade, que nós temos aqui ao contrário. Então, o problema desse contrato de adesão não está no FMI, está no governo do camarada João Lourenço. É este governo que precisa se rever, esse governo que quer ser mais honesto, mais sério e, acima de tudo, estar imbuído de boa-fé. Né? Estar imbuído de boa-fé e, sobretudo, patriotismo com a própria nação. Porque, pelo contrário, vamos continuar a culpabilizar pessoas inocentes e continuarmos a absolver aqueles que são os culpados disto. Porque o que é, de facto, a questão do Cuenda, entre outros, são balela, de certa forma. O que aquela população das comunidades rurais precisa é a asfaltagem das vias de comunicação, vai lá, das estradas para escoar seus próprios produtos. Eles já têm seu campo, já têm as suas lavras, não precisam do governo de 12 mil kwanzas. Mas o que nós temos visto é que esse processo Cuenda tem produzido cada vez mais corruptos. E a denúncia recente veio da Lunda Norte, o ativista que fez a denúncia da Lunda Norte foi detido por ter denunciado um esquema de corrupção que envolve alguns adeptos afetos ao projeto Cuenda. No entanto, tudo isso que nós estamos aqui a dizer, se não conheceres essa Angola, achas que o país está aí bem. Mas se viveres nesse país com seriedade e olhares as coisas com olhos de ver, verás que é todo o discurso, as coisas estão mal e estão mesmo cada vez pior. O problema deste país é o governo do MPLA, ou para não dizer o próprio MPLA, é que é o problema desse país. Não o FMI, não outras instituições internacionais que, de certa forma, querem auxiliar naquilo que é o desenvolvimento e o crescimento. Para dar um exemplo assim, para concluir, o que aconteceu com a questão de Portugal para ser inserido na zona euro, teve aquela exigência da zona euro que foi financiado e teve um prazo. Se não atingisse o período de crescimento, de ajuste sobre questões da saúde, educação e não só, Portugal não faria parte da zona euro. Em tão pouco tempo, Portugal conseguiu cumprir aquilo. Hoje, Portugal faz parte da zona euro. Então, a boa-fé, às vezes, não está na organização que quer te potencializar. É nesse gestor que recebe esse dinheiro e como é que usa. É ali onde está a nossa tremenda preocupação. Não, permita-me Professor só, Moura, esse queria- discurso, já vem para terminar. Sim, esse discurso musculado que o meu companheiro aqui levanta de que o problema da Angola é o MPLA. Não é verdade. O problema da Angola não é o MPLA. O problema da Angola, de facto, está identificado alguns problemas sociais. Agora, é o MPLA, sim senhor, enquanto governo, que deve resolver e satisfazer a vontade do povo, da coletividade. Agora, quando nós levantamos de que o problema da Angola é o MPLA, não é verdade. Eu tenho dito que vamos esperar as eleições. O MPLA está no poder democraticamente. É um partido democrático, está a cumprir o seu mandato. 2027, vamos novamente às eleições e a ver vamos quem vai vencer as eleições. Okay. E me parece que seja o MPLA. Okay. Muito obrigado, Dr. Mário Aragão.